Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião, trazendo um vídeo para conversar um pouquinho com vocês aqui sobre meta, ok? O gameplay de fundo é uma partida que eu joguei ontem à noite, minha conta Game Sirius voltou, eu tô treinando de Thor, tô tentando achar uma build bacana para ele equilibrada aí fazendo a jungle, e nem leve então a sério assim a gameplay, porque eu caí num time troll, tá? Eu tô com a minha conta séria, que é a Game Sirius, que é a conta que tá level 30, etc e tal. E tipo, caí com pessoas que sabem jogar, mas eles decidiram trollar a partida. Você vai dar uma olhada e ver o que o Hades estava fazendo ali de errado. O Hades e o Apollo, o Ra brigando e tudo mais, né? Pra você ver como tá lamentável o servidor. Nenhuma dessas pessoas será banida por motivos óbvios, que elas não são eu, porque eu sou banido por qualquer motivo que existia aí. Tipo, pisquei, fui banido. Mas enfim, vamos lá. Assunto meta. Eu sou muito criticado porque eu sou uma pessoa que sempre bati na tecla de que não devemos seguir essa tal da meta que eles falam pra gente seguir, porque a gente tem que aprender a jogar, todos os itens estão aí para serem usados, os deuses estão aí para serem usados, etc e tal. Vamos partir do seguinte princípio: eu sei jogar Smite, eu sou um bom jogador de Smite e eu conheço os itens desse jogo. Isso é inegável, tá? Eu conheço os itens, conheço os deuses e sei jogar. Se você acha que eu não sei jogar, aí já é uma questão meio complicada de se avaliar, porque eu demonstro isso nos meus gameplays, eu tenho uma habilidade, eu sei como funciona o jogo, funcionamento, a mecânica, e sei interpretar situações de batalha. Isso é jogar. Então vamos lá. Existe uma tal de meta, que é basicamente um conjunto de fatores que te mostra o que é mais fácil de ser utilizado, quais são os atalhos, quais deuses estão, entre aspas, mais fortes do que o outro, quais itens que estão melhores para serem utilizados. Isso se chama a meta. Por que não segui-la, né? E por que segui-la? Eu acredito que não existe Deus melhor do que o outro. Por quê? Porque se existisse apenas um objetivo, uma coisa a ser feita, por exemplo, o meu único objetivo dentro da partida é matar minions. Aí eu poderia escolher deuses que são mais interessantes ou melhores que os outros para matar minions. A minha única meta dentro do jogo é matar tanque. Então eu teria ali uma lista de deuses que é mais fácil de matar tanque com eles. Tudo bem, mas você chega dentro de uma partida onde são muitos fatores. Você precisa matar minions, matar adversários que são variados, são de várias classes diferentes, cumprir objetivos dentro do mapa. Então eu tenho uma gama de objetivos muito maior, então não é tão simples assim chegar e falar, olha, esse deus é melhor do que esse deus, etc e tal. É claro que existem deuses que têm a mecânica mais fácil, e isso para jogadores que não são tão experientes com tal deus é mais tranquilo. Por exemplo, você começou a jogar Smite, cara, eu indico Anubis, com certeza. Anubis tem uma mecânica bem simples, é bem intuitiva e ele tira um alto dano, e para quem é novato, além dele atacar em distância, é chuchu beleza. Então isso eu posso até indicar para vocês. Mas para as pessoas que conhecem o jogo e que têm experiência, eu não posso simplesmente virar e falar assim para vocês, olha, esse deus aí não funciona. Eu não gosto de jogar de Sun Wukong. Para mim o Sun Wukong é o pior deus desse jogo. Mas eu já vi gente jogando muito bem de Sun Wukong e fazendo coisas muito foda de Sun Wukong. Então eu não posso descartar o Sun Wukong do jogo. E aí a meta surge exatamente no momento em que as pessoas deixam de jogar o jogo e passam a jogar um outro jogo que não é o Smite. Porque se o Smite tem uma gama grande de deuses e uma gama grande de itens, não é justo que as pessoas deixem de jogar com esses deuses e deixem de utilizar tais itens. E aí você chega numa situação onde lançam uma tier list, que é mostrando ali a classificação de deuses, onde alguns deuses estão mais altos que outros, e aí a comunidade passa a assimilar aqueles deuses que estão mais altos como os únicos deuses a serem utilizados. E aí que a meta começa a fazer sentido para essas pessoas, porque se você tem uma gama de deuses limitada e que é sempre utilizada, você vai ter um lado A, onde você escolherá um time com tais deuses, e um lado B, onde você escolherá um time com os outros deuses que estão próximos ou dentro daquela tal meta. E aí sim você pode lançar uma gama de itens para cauterar tais deuses.
Porque é bem simples, se toda partida você tem um Thor na jungle, se toda partida você tem um Rumbatz na jungle, se toda partida você tem uma Artemis, um Xbalanque ou um Cupido na DC, se toda partida você tem uma Athena ou um Sylvano de suporte, se toda partida você tem ali no mid uma Scylla ou um Poseidon, fica muito mais fácil. Mas se você partir do princípio de que todos os deuses estão ali para ser selecionados, as estratégias são inúmeras. Então eu não acredito que tais itens que todo mundo indica são justamente necessários naquele momento. Igual, eu não gosto de usar a Ishaival. Por quê? Ishaival é um item que ele vai te ajudar muito contra deuses físicos, mas não vai te dar tanto potencial contra os deuses mágicos. Eu gosto de substituir pelo Azir, que vai me dar muito mais de penetração, que vai me dar roubo de vida, velocidade de ataque. O Ishaival vai me dar um pouco mais de dano e um pouco mais de penetração, e tirando dano de deuses físicos. Então eu prefiro usar o Azir, mas muita gente defende o uso da Ishaival. Por que eles defendem o uso da Ishaival? Talvez porque hoje em dia a conquista ela está limitada a você utilizar 2 deuses mágicos, sendo um guardião e um outro mid, e 3 deuses físicos, sendo um jungler, um ADC e um solo. Pode ser, aí até que faz um certo sentido, mas mesmo assim eu ainda prefiro o Azir para poder lidar melhor com essa coisa de roubo de vida e ter um sustain mais tranquilo. Então assim, são coisas que te deixam engessado, entendeu? Você tem uma estratégia que é pré-definida por um conjunto de fatores que simplesmente não fazem tanto sentido. Aí você pega essa lista, nessa mesma lista diz que o Odin é um deus que não deve ser utilizado porque ele está numa classe mais baixa. Mas se você for olhar, cara, o Odin é um puta deus. O Odin ele impede cura com seu ringue, ele tem um ringue que pode prender as pessoas ali dentro, que vai obrigar aqueles deuses que não tem escape, como os mids e os guardiões, a de repente ter que comprar um combate blink, coisa que eles não vão fazer. Então você pode muito bem dentro de uma teamfight isolar um guardião, que seria o tanque do time adversário, e isso vai facilitar bastante a vida do seu time. Você pode isolar um mid, que seria, entre aspas, aí, o dano em área do time adversário, e tirar esse mid temporariamente da partida e eliminá-lo. Então para mim o Odin é um excelente deus. Mas por que ele está num rank abaixo? Qual é a regra que é levada em conta? Não tem como você utilizar nenhum tipo de parâmetro. Como eu já disse aqui no começo, as coisas são aleatórias. Eu acho que se as pessoas começassem a utilizar mais os deuses em diversas funções, em diversas situações de batalha, talvez não existisse essa coisa de meta. Porque eu até acredito que a meta seja necessária hoje em dia se você tiver sempre os mesmos parâmetros, que são sempre os mesmos deuses, sempre as mesmas lanes, sempre a mesma configuração de build. Aí eu até acredito, entendeu? Porque tem o counter pick, que é você pegar um deus que se dá melhor contra tal deus. E nisso eu acredito. E sempre vai existir esse counter pick a partir do momento que as pessoas utilizam o mesmo deus. Eu gosto de utilizar guerreiros na jungle. E sou muito criticado, porque guerreiro ele não tem um alto potencial de assassinato. Ele não é um assassino que chega ali e te mata com um simples combo, tá? O guerreiro ele precisa mais do que aquele combo do guerreiro precisa ser executado mais vezes, precisa ser bem mais encaixado para poder eliminar o adversário. Ele não tem o mesmo potencial de dano do que um assassino. Mas o guerreiro, ao meu ver, ele se encaixa melhor nesse papel de jungle. Por quê? Porque ele tem mais resistência. Então se eu chegar em um gank que não esteja favorável ao meu time, por exemplo, eu chego no mid, o mid adversário ele tá com um pouco mais de HP, ele tá com a ult e etc e tal. Eu mesmo assim ainda posso conseguir reverter essa situação do gank por ter essa resistência. Eu posso fazer com que a situação seja diferente. E além disso, caso eu esteja sem o guardião do meu time, que é, entre aspas, o suporte, que a maioria das vezes é utilizado no guardião, eu posso fazer o papel do starter, o cara que vai dar um engage ali, que vai entrar na batalha, que vai puxar a batalha para o seu time. Porque o guerreiro ele tem um pouco mais de resistência. Então fazendo uma build um pouco mais Berserker, que seria metade, nem metade, né? Seria equilibrado entre dano e tancar, eu posso fazer esse papel para o meu time. Então eu acabo pegando um jungler e colocando nele muito mais funções do que simplesmente chegar e assassinar. Muito mais funções do que simplesmente chegar e dar aquele dano no adversário ali e ajudar a matar.
E aí se eu de repente sofri muito dano, eu acabo saindo da teamfight. Já com o guerreiro não, eu consigo chegar, dar um certo dano, porque lembrando que é um jogo coletivo, embora vocês achem bonito você chegar ali, dar um gank, eliminar o seu adversário, etc e tal, eu levo muito mais, eu dou muito mais valor para você chegar e ajudar o seu aliado e os dois assim conseguirem eliminar o adversário. É claro que às vezes você vai ter que solar um adversário ou outro, mas aí eu tenho mais resistência para permanecer ali caso eu sofra algum tipo de dano. Então eu consigo fazer em certos momentos uma partida que com um assassino eu chegaria numa teamfight, ficaria 5 contra 4 de repente, continuar sendo 5 contra 5. E aí utilizando as habilidades desse guerreiro, fazer com que meu time tenha vantagem de repente na batalha. Porque o que eu posso dizer para vocês? A composição de um time, ela vai muito além do que é meta. Ela vai muito além, cara. Se eu pego um time e monto um time onde eu coloco um Odin na jungle, que eu gosto muito de fazer um Odin na jungle, um Poseidon no mid, e aí eu tenho um simples combo, né, onde eu vou isolar os adversários e o Poseidon vai utilizar as suas skills. Eu tenho uma composição interessante. E aí você pega os outros, o solo, o ADC e o suporte. Você tem uma composição interessante, mas não é uma composição utilizada. E essa composição vai fazer com que o time adversário comece a pensar em como sair dessa composição. Então aí o jogo acaba ficando mais dinâmico. O jogo não é aquele jogo previsível, tipo, eu vou fazer a estratégia A, você vai fazer a estratégia A2, entendeu? E não a estratégia B, como deveria ser. Acho que a personalidade tem que ser empregada. E eu vejo que é muito perdido, sabe? Tipo, eu sou um jogador de Smite que eu sei jogar Smite. Eu tenho as minhas próprias opiniões sobre o jogo. Mas como tá na meta, as minhas opiniões não interessam. Eu tenho que jogar na meta para que todo mundo saiba como eu vou jogar. De certa forma, é um pensamento padrão. Pensamento padrão leva ao quê? A padronização. As pessoas entenderem aquilo que você vai fazer. Mas o pensamento padrão e a padronização levam ao adversário saber também o que você vai fazer. E aí o jogo fica aquele jogo engessado, contando apenas com a habilidade de manusear os deuses que cada um tem. Mas para você ser um bom jogador, você não tem que saber só utilizar o deus e jogar com aquele deus. Você tem que saber quando escolher tal deus, quando utilizar tais itens. Ser um jogador vai além de você saber matar dentro do jogo, seguir as estratégias dentro do jogo. Vai muito além. Ser um bom jogador começa no momento em que você escolhe o deus, entendeu? O momento que você fala assim, olha, eu vou pegar esse deus e eu vou fazer isso, isso, isso para ajudar o meu time. Gosto de fazer jungle também de Guan Yu. A jungle de Guan Yu, ao meu ver, é muito interessante pelo fato de que eu vou ter aquela cura. Então eu posso chegar no gank e facilmente reverter a situação curando os meus aliados. Então, assim, é complicado você chegar pra mim e falar... Chegar pra mim que sou um jogador... Falar, olha, a meta, você tem que seguir a meta. Mas eu vou... vou me esforçar muito pra tentar entender o motivo de você estar utilizando a meta. Mas eu não vou conseguir entender o motivo de você estar utilizando a meta. Porque os fatores pra mim são muitos. E se eu chego dentro de uma partida e vejo que nada daquilo ali está condizente com aquilo que você acha que vai acontecer, eu acho que, na minha opinião, na verdade, né, você tem que mudar o seu pensamento. Eu vejo muita gente seguindo a meta e se dando mal. Por que essas pessoas estão seguindo a meta e se dando mal? Porque não é a forma de jogar delas. Não é a sua forma de jogar. Uma vez eu fui jogar liga e aí eu sobrou posição mid pro cara. O cara falou assim, olha, eu sei jogar mid de Zeus. O cara virou e falou, você não pode jogar de Zeus porque o Zeus não está na meta. Aí o cara foi e escolheu o Agni, que isso era na Season 1. Que o Agni estava muito jogável ali no mid, né? Todo mundo estava jogando de Agni e tudo mais. E o cara não sabia jogar de Agni. E aí ele foi e ferrou o time. Mas ele estava na meta e ele não foi xingado, entendeu? Talvez se ele estivesse de Zeus, ele conseguiria jogar melhor e ter ajudado o time. Então assim, por que ter jogado de Agni? E outra coisa, né? Aí a gente teve a Season 2, que é a temporada 2 aqui do Smite.
Antigamente Poseidon não era utilizado no mid. Raramente você viu um Poseidon em liga, até mesmo em partidas normais assim. E eu gostava muito de jogar de Poseidon, eu fazia Poseidon mid. As pessoas me criticavam. Por que agora o Poseidon é tão utilizado no mid? E por que o Agni deixou de ser utilizado? Poucas pessoas utilizam o Agni, eu vejo. Qual que é a lógica disso? O Poseidon continua sendo o mesmo Poseidon. O Agni continua sendo o mesmo Agni. Por quê? Por que agora o Poseidon está sendo utilizado? A gente tem que ter em mente, galera, de que, cara, não bate, entendeu? É uma falta de coerência aí. A Artemis não era tão utilizada, agora a Artemis é tão utilizada. Nerfaram o Apollo, agora o Apollo é inutilizável, mas o Apollo é o rei do split push. O Apollo é o único deus que pode ir lá quebrar sua torre e retornar para a base de forma rápida e segura. E o Apollo simplesmente porque ele levou um nerf, onde ele não consegue limpar a lane tão rapidamente quanto os outros, ele é um deus inutilizável. Mas a gente tem que pensar o seguinte: ele vai ter essa dificuldade de limpar a lane até uns 12 minutos de partida ali, entendeu? Mas depois disso, cara, ele continua sendo um deus bom, entendeu? Você tem que se adaptar. Por isso que existem outros itens a serem utilizados. Você não pode ficar preso a uma build padrão, porque nessa build padrão você não tem um potencial de limpar uma lane. Então você tem que adaptar sua build nesse começo de partida, ver o que você pode fazer de melhor para poder resolver. A mesma coisa eu vejo as pessoas não utilizam redução de intervalo em ADC. Cara, sinceramente, se eu estiver jogando de Onuris, eu vou fazer uma cólera de Jotun. Se eu estiver jogando de Artemis, eu vou fazer uma cólera de Jotun. Se eu estiver jogando de Medusa, eu vou fazer uma cólera de Jotun, porque são deuses que têm skills muito fortes. Uma Neith, eu vou fazer uma cólera de Jotun. O diferencial desses deuses são as skills que são muito fortes. Então, assim, a gente vê uma build padrão, tá? De Ninja, Zector, Luva Devorador, Shaivan, Fúria, Arauto da Morte e de repente ali uma Ruína do Titã. Essa é uma build padrão para ADC e eu vou utilizar em todos os ADCs, o que é uma grande besteira, porque existem ADCs que se dão melhor utilizando o buffzinho dele lá, que aumenta a cadência, que aumenta o dano, etc e tal, e existem ADCs que têm skills que vão te stunar, tem skills que vão ter um escape melhor, tem skills que vão se curar, como a Neith. Então, assim, eu não posso ignorar essas skills. Então, eu tenho que adaptar a minha build àquele ADC para que ela fique melhor. E eu acho que a partir do momento que pessoas que são conhecidas no meio de Smite largarem a mão esse artifício, né, para deixar o povo, entre aspas, ignorante referente ao jogo, e começassem a mostrar a sua real opinião referente ao jogo, que tipo é a opinião pessoal de cada jogador, eu acho que a gente vai ter um jogo um pouco mais equilibrado, um pouco mais honesto. Porque se você pega e fala assim, olha, só é jogável esse tipo de coisa, pá, você está fazendo justamente o que vamos colocar uma analogia aqui, meio sem noção, mas com significado. Você está fazendo o que o governo faz com as pessoas, entendeu? Deixando as pessoas ignorantes e burras para que as pessoas confiem só em uma salvação divina que é aquele governo, aqueles candidatos, entendeu? Existem milhões de itens a serem utilizados nesse jogo. Eu digo milhões para poder deixar vocês impactados. Existem itens a serem utilizados dentro desse jogo. Existem estratégias a serem utilizadas dentro desse jogo. Existem composições que você pode utilizar. Então, não só essa tal de meta que dizem. Eu não acredito em meta, eu não sigo meta, porque não tem como uma pessoa que conhece o jogo seguir. Eu converso com diversas pessoas que têm uma habilidade enorme nesse jogo, e eu digo habilidade não só de chegar e jogar com aquele deus, habilidade de saber entender como funciona o jogo, e cara, a opinião de todos é a mesma coisa. Não tem como seguir isso. É absurdo o que dizem sobre meta. É basicamente ignorar o jogo. É absurdo. Não tem como, a gente não entende, a gente não aceita que as pessoas joguem padronizadas. A padronização leva à burrice, a padronização leva à ignorância, a padronização leva a um comportamento robótico. E ninguém aqui quer ser robô, a gente quer ser melhor dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas qualidades, etc e tal. E se você perde a sua personalidade, você não é um jogador pra mim, sabe? Tipo,
Que graça que tem você jogar da mesma forma que o Barracuda joga? Que graça que tem você jogar da forma que o Demi Brandon joga, sendo que você não é aquilo, entendeu? Só porque, de repente, o Barracuda é um cara profissional, respeito o profissionalismo de pessoas que jogam Smite, mas eu não preciso copiá-las, porque eu acho que... eu acho, não, eu tenho certeza que o Barracuda tem a sua forma de jogar, a sua forma de pensar. E é claro também que quando você chega para uma comunidade e diz, olha, esse é o jeito de jogar o jogo, e é visto como um profissional, você é visto como alguém a ser seguido. E é aí que mora o perigo. Porque você vai querer colocar na mente das pessoas que aquela é a única verdade. E que você é a única pessoa a ser seguida. As suas ideias são as únicas ideias a serem seguidas. É basicamente o que falam de mim, entendeu? Tipo, que eu tento impor as minhas ideias. Mas o interessante é que eu tento impor as minhas ideias de que não existe uma ideia fixa, entendeu? Não existe uma build fixa. Eu faço as builds fixas porque naquele momento você tem que fazer uma build fixa. Mas até hoje mesmo eu estou mudando as minhas builds. Falando, olha, eu posso utilizar tal item, você pode utilizar tal item. Então, tipo, eu tento impor a minha ideia, mas a minha ideia é de que não existe ideia, tá ligado? Existe um jogo a ser jogado, com os itens a serem utilizados, estratégias a serem escolhidas e que vençam melhor. Todos os deuses estão aí para você escolher, dentro de partidas de liga, fora de partidas de liga, em campeonato, seja em qual modo for. Cabe a você empregar a sua personalidade dentro do jogo. Eu não sigo meta, não acredito em meta. Essa é a minha opinião e os meus argumentos.